Olá a todos, esse é o Rock Resenha, mais um canal de música e cultura. Meu nome é Leonardo Alves e hoje eu vou trazer um álbum para comentar com vocês, que é de uma banda que eu gosto muito, vocês já devem ter percebido, que tem vários vídeos sobre essa banda, né? E o disco que eu vou falar hoje está completando 40 anos, completou dia 30 de junho, 40 anos. Né? É um disco meio underrated, né? Ou seja, assim, pelo menos eu considero meio injustiçado, assim, que é um grande álbum, né? Eu tô falando desse álbum aqui, o The Game, do Queen, lançado em 30 de junho de 1980. Ou seja, ele já fez 40 anos, né? E é engraçado que parece um álbum bem contemporâneo. Ele não parece que tem toda essa idade, né? Então vamos falar um pouco desse álbum, assim. Eu tenho aqui o vinil também, né? Tem algumas bandas que eu tenho mais de uma mídia, no caso eu tenho o vinil também, né? E a gente já nota pela própria capa uma abordagem diferente, né? Então a gente estava acostumado a ver o Queen como aquela banda com aquele com, com todo aqueles trajes de banda glitter, banda essas bandas mais teatral, né? E aí eles vêm com com essa imagem mais despojada, né? Tirando o Brian May, todo mundo de cabelo curto e tal, né? Usando jaqueta de couro, né? O Fred Mercury mesmo, que era o mais espalhafatoso, assim, ele começou a utilizar uma roupa mais simples, mais minimalista, né? Isso daí reflete, a capa reflete muito a questão do som também, né? Porque o Queen deixou de ser aquela banda de grandes produções de estúdio, né? Para fazer um som mais minimalista. Isso daí se deve a alguns motivos, né? Eu vou, sei lá, tentar chutar aqui alguns desses motivos que levaram a banda a um som mais simples, né? Em primeiro lugar, a questão da época. A gente já estava. Uh, a gente já tinha vivido o punk, né? O pós-punk. E, e essas bandas, sei lá, que surgiram na década de 70, como o Queen, né? Led Zeppelin e tal, né? Eram umas bandas assim que já estavam ficando meio. Corriam o risco de ficar umas coisas do passado, arcaicas, né? O Genesis também, né? Então, eles trocaram de produtor até o até o jazz, o produtor era o Roy Thomas Baker. E aí dessa vez eles escolheram um outro produtor que tem uma abordagem completamente diferente, que é o Reinhold Mack. Para ele o mais é menos, né? Aliás, o menos é mais, né? Ou seja, uma produção mais enxuta. E foi o que de certa forma aconteceu nesse álbum, né? E esse álbum serve também como uma transição do Queen clássico pro Queen mais pop, né, que viria com Hot Space, com The Works, né? Mas assim, em termos dessa fase mais pop do Queen, talvez esse seja um dos ápices assim, pelo menos em termos comerciais, né? No que tange a qualidade, assim, já é uma questão de gosto também, né? Então, eu vou dar uma analisada aqui nas faixas, né? Esse disco aqui, se não me engano, ele foi o primeiro álbum a ficar no primeiro lugar nos Estados Unidos, assim, né? Os Estados Unidos nunca foi assim um território que o Queen dominou, assim como Beatles, né? Invasão inglesa, assim que os caras dominavam, né? O Queen sempre houve uma certa resistência nos Estados Unidos com relação ao Queen, né? E a amistosidade dos Estados Unidos com relação ao Queen acabou completamente em 84, né? Quando a MTV norte-americana vetou o clipe de I Want to Break Free, né? Mas nós estamos falando do The Game, né? Nessa época, então, o Queen era muito popular lá e foi o primeiro e único álbum a ficar no primeiro posto das paradas, né? Talvez até por causa desse som mais simples, né? Um som mais palatável, mais objetivo, né? Então, assim, ó, praticamente a metade do álbum
foi lançada em single, né? Ou seja, teve esse potencial de tocar em rádio e tudo, né? A gente tem também assim uma outra questão interessante nesse álbum, né? Que é a primeira vez que eles utilizam o sintetizador. Até então, nos próprios álbuns da banda, eles colocavam ali. E ninguém tocou o sintetizador. Isso aí desde o primeiro álbum, se vocês olharem o encarte, né, do Queen 1 de 73, né, vocês vão ver essa informação. Depois no Queen 2, no Sheer Heart Attack, no News of the World, né? Bom, então assim, com relação aos singles, né, a gente teve Play the Game, né, que é uma balada clássica do Queen, mas já com uso de sintetizador ali nas partes mais pesadas. A gente teve Another by Dust, que é uma canção assim que fez um tremendo sucesso, hoje é uma canção icônica, né? Uh, Essa canção aqui, na verdade, ela não ia ser lançada em single, né? Segundo consta, né, nas biografias, né, em algumas que eu li, né? Foi o Michael Jackson que meio que incentivou a banda, que ele era muito amigo do pessoal da banda, mais especificamente do Fred Mercury, né? Ele disse assim, não, vocês têm que lançar isso em single porque isso daí vai estourar, é muito bom, não sei o que, né? Inclusive o Roger Taylor odiava a faixa, ele disse, isso aí não é rock, é uma merda, né? E eles seguiram a orientação do Michael Jackson e a música foi um dos maiores sucessos da banda, assim, né? É claro, assim, para esse contexto de 1980, assim, eles desagradaram muitos fãs, né? Muitos fãs que esperavam aquele rock pomposo que eles faziam antigamente. Eles não curtiram nada desse álbum, né? Mas, assim, eu acho que, minha opinião pessoal, assim, isso só veio a engrandecer o catálogo da banda e mostrar o quanto a banda podia transitar por gêneros diferentes e, ao mesmo tempo, a questão de se reinventar, né? Claro, no Hot Space a gente já vai ter uma abordagem um pouco mais melancólica, assim, as músicas já não vão ter tanta qualidade, né? Mas aqui a gente tem boas canções, né? A gente tem uma abordagem variada, assim, em termos de... em termos de... como é que eu vou dizer? De estilos, né? Então, Another by the Dust é um funk, né? Tem aquela levada de baixo, aquela linha de baixo que se tornou clássica, antológica, né? Dizem que o John Deacon se inspirou numa banda de disco music, é o Chic, né? E realmente tem uma música que é bem parecida, assim, né? Claro que o Queen fez uma coisa mais minimalista, assim, mais, talvez, digamos, até mais funcional, né? Outra música desse álbum que virou single foi Crazy Little Thing Called Love. Nessa música o Freddie Mercury conta, né, que ele compôs assim, sei lá, em 5 minutos, né? Ele tava deitado, tava tomando banho numa banheira, né? Aí ele pediu para um cara lá, para aquele assessor dele, me traz o violão, não sei o que, né? E aí compôs meio rápido e tal. E aí convidou o John Deacon e o Roger Taylor para ir pro estúdio. Vamos gravar. Né? E até tem um lance meio engraçado, assim, que eles assim, vamos gravar rápido antes que o Brian May chegue, né? Ou seja, ele queria fazer uma coisa bem espontânea, né? E aí, na verdade, depois o Brian May chegou e fez aquele solo maravilhoso, né? Usando uma Telecaster, né? Diferente da maioria das músicas, ele sempre usava a Head Special, né? Ele pegou emprestado uma Telecaster preta, que era do Roger Taylor, e fez aquele solo maravilhoso, assim, que é bem melódico, né? Na verdade, raramente o Brian May, a gente tem um solo, que solo bem ruim, que solo bem improvisado, mal improvisado, né? O Brian May sempre pensava muito bem nas notas que ele ia tocar, né? Eu considero o Brian May um cara tão bom quanto sei lá, o David Gilmour, assim, na questão de bom gosto, né? E na questão de melodia, né? Enfatizar a melodia, né? Não simplesmente tocar várias notas, sei lá, 50 notas num minuto, né? Ele pensa nas notas que ele vai tocar, né? E o disco também teve outra canção, essa já mais clássica, assim, mais no estilo Queen antigo, né? Que é Save Me, uma balada do Brian May, né? E que é uma canção bem bonita, assim, eu gosto dessa canção, mas eu confesso que ela ao vivo ela ganha uma força muito mais
intensa, ela fica muito mais intensa, assim, o Fred Mercury, eu acho que, de certa forma, parece que desenvolveu a forma de cantar essa música ao vivo, assim, ao vivo ela fica muito mais expressiva, né? Assim, a minha música favorita desse álbum, né, ela não chegou a ser single, é uma música do Brian May, que inclusive é ele que canta boa parte da música, que é Say Away Sweet Sister, né? Eu acho uma balada muito bonita, assim, melódica, e tem um gancho bom ali no refrão, né? É uma música muito boa, assim, uma daquelas músicas bem, como é que eu vou dizer assim, obscuras da banda, assim, que ninguém conhece e que vale muito a pena conhecer, assim, né? Não tá dentro desses mega hits, né, da banda, né? Sei lá, Radio Gaga e tal, né? E é o próprio Brian May que canta, assim, o Fred Mercury vai cantar mais no final, ali numa pontezinha que tem na música ali. O que mais? Tem a Need Your Love Tonight, do John Deacon também, né? O John Deacon sobressai bastante nesse álbum, né? Assim, uma coisa que eu acho interessante, né? Não sei, aí vocês comentem, assim, né? Esse disco aqui, ele tem uma presença muito marcante do John Deacon no contrabaixo, né? Não só a questão, assim, dele ter feito linhas boas de baixo, que na verdade ele sempre fez, né? Mas aqui parece que o Mac, o Raynon Mac, que o cara que produziu, ele deu uma enfatizada, né? Ele deu. Como as músicas têm menos elementos, um número menor de elementos, né? Ele conseguiu aumentar o baixo, né? Não tem 30 guitarras sobrepostas, né? Ele conseguiu dar um volume legal pro baixo. E a gente consegue sentir o quanto o John Deacon é expressivo nas linhas que ele compõe, né? Então a gente tem aqui uma música do Brian May, que é Dragon Attack, né? Que é um hard rock, assim, uma pegada meio funk, né? E a gente vê, assim, toda a expressão do contrabaixo do John Deacon, né? Crazy Little Thing Called Love também, o baixo está bem presente, bem forte, né? Que é algo que não acontecia muito nas músicas do Queen. Assim, posso citar o disco todo, acho que tem música boa, assim, acho que a menos interessante é Coming Soon, né? Mas mesmo assim ela é legal porque ela já é um outro, ela é um outro tipo de abordagem de som, então ela de certa forma ela precisa estar no álbum, né? Como o Queen sempre teve essa questão de músicas diferentes, né? Eles não são repetitivos no mesmo álbum, né? Cada música eles mantêm é uma música diferente, né? Ou seja, Crazy Little Thing Called Love não tem nada a ver com Dragon Attack, que por sua vez não tem nada a ver com Play the Game, né? Ou seja, é essa coisa meio Beatles, né? Os Beatles meio que inauguraram isso de um disco ter uma variedade, uma gama de sonoridades, né? Isso daí na minha opinião, isso daí é só para quem é bom, realmente, né? Bandas boas, né? O Led Zeppelin também tinha essa questão, assim, nenhuma música é igual a outra, né? A gente não vê a banda se repetindo ao longo do álbum, né? Tem outra música aqui que eu acho um pouquinho mais fraca, mas mesmo assim eu acho ela muito boa, né? Claro, comparado com as outras, né? Talvez não seja a Don't Try Suicide, né? Ela tem várias ideias boas ali, né? Ela tem uma abordagem bem diferente. Ele começa com aquele violão meio trastejando, assim, e aí depois o refrão dela é bem contagiante, né? E ela já tem uma parte mais rock and roll, né? É um álbum muito bom, assim, né? Eu, como sou fã da banda, assim, né? Eu acho que esse álbum devia ter uma cotação bem melhor, assim, né? Eu tava vendo naquele site, eu pesquiso bastante aquele site, o Rate Your Music, né? E esse disco, a nota dele é 3,43, né? E sei lá, eu acho um disco tão bom quanto um Rumors do Fleetwood Mac, né? É um rock, o AOR que eles chamam, né? Adult Oriented Rock, né? Rock voltado para adulto, né? Um rock mais, como é que eu vou dizer, domesticado, né? Acho que pegando esse disco e colocando dentro do AOR, né, o Adult Oriented Rock, é um excelente disco ali, merece se eu fosse botar no Rate Your Music, eu
botaria um 4,3 ali, né? Sobre a edição, eu tenho o vinil clássico, né? E tenho esse CD também, que é um CD duplo, que foi lançado em 2011, né? E tem umas faixas bônus aqui que eu acho que é legal, assim, né? Tem a Human Body, que é o lado B de alguma coisa, que eu não me lembro qual é, né? Say Away Sweet Sister, um take com um vocal guia, assim, que é muito legal, assim, é bem mais cru, né? E a gente até vê que às vezes essas gravações mais cruas, assim, elas parece que tinham mais força, né? Parece que quando entra no álbum perde um pouquinho da pressão do baixo, né? Da espontaneidade, né? Que mais tem aqui? Tem o Dragon Attack ao vivo e tem It's a Beautiful Day, que é uma música que foi aparecer só no Made in Heaven, né? Que é dessa época aqui, que é um outtake que o Fred Mercury fez ali no piano, né? Eu recomendo bastante essas edições duplas do Queen, né? Quem não quer comprar o vinil, o som é bom, assim, eu botei aqui no meu som, não é aquele CD que distorce e tal, ele tem uma dinâmica interessante, né? Mas acho que é isso, né? Eu não quero me alongar demais, tal, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E se quiserem comentar, fale aí qual é a música preferida do álbum, né? E que álbum vocês querem que eu fale e tal. Eu tenho algumas ideias de falar sobre outros álbuns, né? O Benefit do Jethro Tull, que também está fazendo 50 anos. O primeiro do Emerson Lake and Palmer, né? Mas também não precisa ser esses álbuns que estão comemorando idade fechada, né? 40, 50 anos, né? Vamos falando sobre qualquer coisa aí, sobre vários álbuns aí, né? Então tá, agradeço aí o pessoal que está acompanhando esse humilde canal, né? É um canal bem pequeno, mas já é uma forma legal assim de comunicação, de falar sobre algo que eu gosto, que é música, né? E é isso aí então. Tchau e obrigado por tudo.